A paz do Senhor, professores! A A paz do Senhor, Gilton, Juliane. paz do Que Senhor, professor. alegria! Estamos em mais um trimestre, né? Abrimos mais um trimestre com a graça do Senhor. Desta vez, o último trimestre desse ano. E esse trimestre ele tem como tema, né? O livro de Provérbios. Olha que maravilha, né? Nós vamos estudar durante todo esse trimestre esse livro que é tão abençoado e tem tantos conselhos bons para a nossa vida, né? Sábios conselhos de Provérbios para o pré-adolescente cristão. Graças a Deus por isso, né? Nós já estudamos a lição de número 1, falando sobre a importância de ouvir o conselho dos pais, e hoje nós vamos falar sobre as falsas amizades, né? Nós sabemos que os pré-adolescentes, eles estão aí nessa fase, iniciando essa fase do adolescer, né? Que a lição vai trazer para a gente, entre os 11 e 12 anos, estão começando a se tornar adolescentes, e nesse processo, o adolescente ele começa, o pré-adolescente começa a se diferenciar ali dos pais, né? Quando nós temos uma criança, ela passa por várias fases inicialmente. Ela sente que faz parte da mãe, né? De tão próximo. Depois, ela se diferencia da mãe, mas ainda quer ser parecido com o pai, ainda quer ser parecido com a mãe. E agora tem essa nova fase que ele já não quer mais ser parecido com ninguém, ele quer ter a sua própria personalidade, e aí começam alguns conflitos, né, dentro dessa busca de mostrar a sua própria identidade, de formar a sua própria identidade. E dentro disso começam as amizades, né, porque quando você está na fase enquanto criança, as suas amizades são muito guiadas ali pelos pais, né, às vezes na escola, às vezes uma amizade que você faz de um parente, de um amigo que já é amigo dos seus pais, né? Então, os pais eles estão por ali mediando aquelas amizades de alguma forma. Mas quando a gente chega nessa fase pré-adolescência, eles começam a abranger o seu ciclo de amizade conforme eles desejam, né? Então, são eles que vão ali escolher com quem querem fazer amizade, de quem querem se aproximar. E é justamente aí que surge o perigo das falsas amizades, né? Essa lição ela vem aí para nos dar esse alerta, você professor, trazer esse alerta para a sua classe. E a nossa Bíblia diz, né? Vai dizer, não faça amizade com pessoas grosseiras e violentas, você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Escrito em Provérbios 22, 24 e 25. A Bíblia ele nos deixa esse alerta, né? Que essa aproximação com as pessoas que não servem ao Senhor podem nos deixar parecidos com elas, né? E o provérbio vai dizer justamente usar a palavra laço, né? Nessa tradução não traz, mas a Almeida ela vai trazer, né? Como laços na alma. Então, é algo que não é fácil de se soltar, né? Então, é melhor que você não se misture, né? Que você não caia nesse laço, porque caindo nesse laço vai ser mais difícil de se desvincular dele. E nós Uma temos vez como caindo, base, né? né? É, nós temos como base o Salmo primeiro, muito conhecido, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na mesa dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, né? E a importância, esse retrato que o salmista ele vai trazer dessa pessoa como uma árvore junto a ribeiros de águas. Nós sabemos que uma árvore ela precisa, uma coisa muito importante para a árvore, para o seu crescimento, é a água. Então, imagine só uma árvore junto a ribeiros de água, né? Então, ela vai estar sempre verdinha, vai estar sempre bonita, vai dar o seu fruto na estação própria. Então, da mesma forma que esse adolescente ele possa estar ali na fonte que é o Senhor, né? Esteja próximo das boas amizades, para que ele venha estar sempre perto do Senhor, fortalecido no Senhor. E para a gente abrir a nossa aula, né? Já temos aqui uma dinâmica para a gente abrir essa aula de forma mais interativa. Eu queria deixar aqui essa sugestão para você, professor, dessa dinâmica que funciona da seguinte forma. Para realizar essa dinâmica, você vai precisar apenas de bolinhas, pode ser bolinhas de papel,
né? Bolinhas de fita que você enrola ali, bolinhas de meia, enfim. O que você tiver em suas mãos, a forma como você puder fazer essas bolinhas, e de uma bacia ou balde. Então, você vai levar esse material para sua sala, né? Quando chegar lá, você vai escolher um dos alunos para ser a pessoa que vai lançar a bola e tentar acertar dentro da bacia ou dentro do balde. Então, esse adolescente ele vai se posicionar, vai tentar acertar a primeira vez. Toda vez que ele acertar, a turma toda precisa vibrar junto com ele, bater palmas, né? Dizer, comemorar junto com ele toda vez que ele acertar. Ele vai de novo e continua comemorando. Depois, né, será necessário uma faixa, vai colocar a faixa sobre os olhos e esse pré-adolescente vai tentar fazer a mesma coisa, tentar acertar a bola no balde. Só que, vendado os olhos, né? Você vai tirar a bacia e deixar ele tentar acertar, sem ele saber que a bacia foi tirada. E toda vez que ele jogar a bola, os outros vão seguir a mesma forma, comemorando. Como se ele tivesse acertado. Mas, na verdade, nem bacia tem lá. Né? Aí, após, ele vai tirar a faixa e vai ver que nem bacia tinha ali. Então, para que serve essa dinâmica? Para a gente poder ilustrar como é que acontecem as falsas amizades, né? Que muitas vezes as falsas amizades, elas estão ali nos aplaudindo, nos incentivando, mas aquilo que a gente está fazendo, na verdade, não está correto, né? Está errado e as falsas amizades estão ali. Então, é dessa forma que funciona. Então, você pode reforçar com ele, para abrir a nossa aula. É dessa forma que acontecem, as falsas amizades, elas acontecem dessa forma, né? E nós vamos ver pela lição e pela Bíblia que houveram exemplos de falsas amizades, né? De histórias que acabaram mal por causa de maus conselhos de falsas amizades. Nós temos essa oportunidade de estudar nessa lição sobre isso. Certeza, Então, o vamos velho lá. amigo da onça, né, Gil? O Isso velho mesmo. amigo da onça. O bom e velho amigo da onça. Então, nosso primeiro tópico, né, ele vai dizer amigos. Será, né? E ele vai trazer essa ilustração, inclusive que a gente já tinha comentado no outro trimestre, trazer à tona novamente a ilustração da ovelha, né? Que o Senhor ele nos compara com ovelhas, enquanto aqueles que não pertencem ao rebanho do Senhor, ele vai comparar com lobos, né? Nessa ilustração. E é justamente isso que ele vai trazer sobre a possibilidade de, mesmo em nosso meio, né, pode acontecer lobos de fora, mas existem também os lobos em pele de ovelha, né, que estão em nosso meio, mas não são nossos amigos. Então, como é que a gente vai observar? Será que basta observar? É crente, então eu posso me aproximar. Não é crente, não posso me aproximar. Será que é assim que funciona? Né? Preciso trazer esse alerta ao adolescente. Não é simplesmente ser crente ou não ser, mas é observar se aquela amizade ela está me aproximando de Deus ou se ela está me distanciando de Deus, né? Nós vamos ver o perigo, né, das falsas amizades na Bíblia. Nós temos, inclusive, pessoas próximas ao rei Salomão, né? O rei Salomão que pediu tanta sabedoria ao Senhor, né? Diante de tantas coisas que ele podia pedir, será que eu pediria isso se o Senhor me oferecesse a dar algo? Será que eu pediria Peça o sabedoria, que né? quiser. Se quiser, será que eu pediria isso? Eu me faço Mas, essa pergunta diante sempre. de tantas... Oi, Gilson. Eu me faço essa pergunta sempre. É, E eu Acho que pediria. todo mundo alguma vez na vida já se fez essa pergunta. Então, diante de tantas possibilidades, Salomão ele pediu a sabedoria ao Senhor, né? E a sabedoria de Salomão é algo realmente impressionante, né? Que os reis da sua época, eles vinham para consultar Salomão, de tão grande que era a sua sabedoria. Mas nós vemos que os familiares de Salomão não foram assim tão sábios, né? Nós observamos aqui o caso do seu irmão, né? Que é um retrato das falsas amizades, né? O caso de Aminon e Jonadab, que era o seu amigo. Então, Aminon, ele sentia no seu coração aquele desejo pela sua irmã, né, Tamar, e diante daquilo que ele estava sentindo, o seu amigo, como conviviam muito, né, juntos, percebeu que o semblante dele estava diferente
e foi perguntar: o que é que você tem? Você é filho do rei, tá dessa forma, né? E aí, diante daquela pergunta, Aminon abre o coração por quê? Porque era seu amigo. E diante daquela situação, o conselho do amigo foi: ó, finge que está doente, você vai pedir para que a sua irmã vá lá, e quando ela for, você vai se aproveitar desse momento. Então, um conselho, veja que essa falsa amizade, né, que nós podemos retratar, que está na Bíblia, né? Veja a destruição que aquele conselho, aquele mau conselho de um amigo trouxe para a vida de Aminon. E nós vamos ver que após, né, Aminon ele é morto pelo seu próprio irmão, justamente por causa desse conselho ruim, desse mau conselho, né, dessa falsa amizade que havia ali entre Aminon e Jonadab. E nós vamos ver também o próprio filho de Salomão, né, que ele vai, no seu reinado, o Roboão, ele vai pedir conselhos. Aí ele faz o quê? Ele pede conselhos aos mais experientes, aos anciãos, né, para saber o que ele deve fazer no seu reinado. Os anciãos dizem: olha, amenize mais o jugo sobre o povo e eles vão estar com você, né? Eles vão estar do seu lado. Mas aí, não satisfeito com o conselho dos anciãos, ele vai pedir conselho aos que eram da sua idade. E aí o conselho dos que eram da sua idade: olha, pese mais o jugo, pese mais os impostos sobre o povo. Se o seu pai fez assim, faça o dobro do que ele fez. E aí, por dar ouvido a esse mau conselho, né, daqueles que eram da sua idade, Roboão, ele vai causar uma revolta no povo. E ele vai trazer a revolta a Israel. Então, é dessa forma que acontece. Muitas vezes os adolescentes eles estão ali nesse processo de amizade e dão ouvidos a um conselho errado. Então, é importante nós alertarmos os adolescentes a estarem atentos a isso, né? Então, o tópico B vai dizendo: escolhendo boas amizades. Esse tópico é muito importante, né? Vai falar aqui sobre a importância de observar como é que são essas amizades, né? Mesmo sendo cristãos e não cristãos. Significa que eu não posso ter amizade ou proximidade com os não cristãos, eu não posso falar com quem não é cristão. Não, não é isso, né? Uma coisa é você falar e outra coisa é você ter amizade, né? Aqui nos saberes escolares, ele vai destacar justamente isso. É possível interagir com pessoas não cristãs, mas tê-las como amigas é perigoso. Então, é importante levantar esse alerta, frisar esse alerta, né? Será que esse meu amigo, ele respeita o outro? Será que ele respeita a minha fé? Será que ele respeita a Deus? Será que ele me incentiva a mentir? Será que ele me incentiva a desobedecer os pais? Né? Quando eu estou perto dele, como é que eu sou perto dele? Será que ele me leva a fazer aquilo que me aproxima do Senhor ou aquilo que me distancia do Senhor? Então, é muito importante trazer essa ilustração para os pré-adolescentes. Eu quero ouvir vocês. Estava tão bom aí ouvindo você. Sempre, né? É bastante informativo. Você estava falando dos amigos, né? Trazendo esse exemplo, né? De Absalão, não, de Salomão e Aminon. E eu estava lembrando aqui, né, de uma outra situação, né, ainda na família de Davi, mas aí de Aitofel e Absalão, né? Aitofel ele dá lá um conselho meio troncho para Absalão e depois, mas aí Absalão ele disse: não, peraí, quero ouvir outra pessoa, né? E depois chega um outro conselheiro, Uzai, né? O outro conselheiro e diz: não, você conhece seu pai, ele é um homem de guerra. Se você for guerrear contra ele ele não vai abrir, né? E aí começa toda uma crônica a respeito, né, dessas duas figuras que entram em cena dando um conselho, o outro dando outro. E Absalão ele foi inteligente, né? Ele vai para o conselho que vai trazer menos prejuízo para ele. Mas muitas vezes isso não é uma realidade.
né, na vida do adolescente, principalmente do pré-adolescente. Porque o pré-adolescente, a gente precisa compreender um pouquinho o que está acontecendo, né, na mente dele. A pré-adolescência é uma fase de desconstrução e reconstrução, né, é uma fase de reafirmação do ser, né? Ele está se reafirmando como pessoa, está criando, né, para si a sua própria estrutura cognitiva, intelectual, de amizades e todo o seu grupo. Ele vai procurar seus pares, as pessoas com quem ele mais se identifica e por aí vai. Dependendo, né, de como essa criança, esse adolescente vai sendo formado ao longo da vida, ele vai desenvolvendo um caráter mais ou menos rebelde, né, mais ou menos obediente, às vezes ali coluna do meio, né, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, assim, aquela coisa mais equilibrada. Mas, na verdade, a gente não pode deixar de entender que o pré-adolescente hoje, a gente não pode deixar, é um alerta para nós professores, né? 11, 12 anos, até os 14 anos é a fase que mais se desvincula, né, dos grupos da igreja. Essa é a fase em que eles precisam, né, eles estão se reafirmando como pessoas, e uma das coisas, né, que eles preferem, assim, a preferência nacional do pré-adolescente é ele confrontar os saberes que ele absorve ao longo da vida com seus pais, né? E aí, para isso, nós precisamos, sim, né, trazer esse pré-adolescente, quanto professores, trazer esse momento de confronto, né? Perguntar, de fato, o que é que você acha que é um bom amigo, né? É inteligente você ouvir conselhos que vai trazer prejuízo para você, né? É inteligente você trazer... Vamos parar e vamos pensar. Trazer esse adolescente para reflexão, né? Aqui, nos saberes escolares, né, diz que amizade com o mundo implica inimizade com Deus. É um prejuízo. Então, ele precisa entender, né? Ele precisa começar a compreender. Ele está passando por um processo de desconstrução, mas também de reconstrução. Então, na sua reconstrução, quais serão os pilares dessa reconstrução? Verdadeiros amigos nos aproximam de Deus. Isso é positivo. É importante escolher para amigo aquele que teme ao Senhor. É positivo. Então, a gente precisa trazer esses saberes, assim, deixar bem expostos na sala de aula, decorar a sala de aula com os saberes escolares desse período em que nós estamos estudando o livro de Provérbios, porque essas informações precisam ser absorvidas pelos nossos alunos, com toda certeza, viu, Gil? Verdade, Maria. E o nosso último tópico, né? Os falsos amigos não entendem o propósito de Deus, né? Então, que é muito importante reforçar, porque alguns amigos eles podem questionar mesmo a obediência. Por que você obedece seus pais? Por que você vai obedecer a Bíblia? Esse livro tão antigo, por que você vai obedecer isso? Por que você vai dar ouvido a isso? É verdade. Né? A gente não ouviu o Gil, não ouviu o Gilson. Eu quero ouvir Gilson, eu atropelei Gilson. Pode falar, Ju, que eu vou complementar já já. Certo. Então, como tema, né? Como dica pedagógica, Gil, a gente pode trazer, né, para os irmãos, para os professores, né? Duas coisas. Primeiro, o livro de Provérbios, o cronograma, que vai junto com a lição, né? Com a lição do dia. E a segunda coisa, né, é a tempestade de ideias. Eu gosto da tempestade de ideias porque ela é reflexiva, né? É o aluno quem vai dizer o que ele acha a respeito do falso amigo, do verdadeiro amigo, né? Quais são os prejuízos que eles trazem para nós, o que é que o falso amigo lhe proporciona, o que é que o verdadeiro amigo, como é que o verdadeiro amigo se comporta. Eu não sei se você consegue colocar na tela. Aí eu fiz mais ou menos um rascunho de como ficaria esse painel com a tempestade de ideias, né?
que é bem interessante a título mesmo de orientação, né? No terceiro tópico, fala das amizades que prejudicam a nossa comunhão com Deus. E muitas vezes essa comunhão é prejudicada por causa da tristeza, né? Da angústia, porque a gente acha que o pré-adolescente não fica angustiado, mas ele fica sim, né? Ele se sente angustiado. Então, por meio desses amigos que nos entristece, que trazem angústia para a nossa vida, né? Que nos tratam com maldade, com palavras depreciativas, bullying, violência psicológica, tudo isso acontece, né? Dentro desse contexto da pré-adolescência, né? Crianças que são assim, um pouquinho malvadas, um pouquinho tanto malvadas, e elas acabam trazendo prejuízo, né? Para a autoestima do nosso colega, né? Dos seus colegas. Então, a criança ela precisa aprender a se defender disso. E a palavra de Deus ela é uma forte referência. Né? Eu estava lendo aqui no Salmo 119, né? No verso 63, 64, diz assim: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Olha que coisa maravilhosa, né? A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. A palavra do Senhor, ela é orientação, né? É entender que Deus é bom e que nós precisamos ser bons como Ele, mas também receber do outro, principalmente daquele que nós consideramos amigos, também a bondade. Então, a gente precisa trazer essa reflexão. A reflexão da bacia, né, com as bolinhas é maravilhosa. Trazer esse cronograma de leitura. Tem uma outra dica pedagógica que vai junto com o material do podcast, que também, né, mostra, nesse caso, são 2 baldes com água, que vai trazer cores diferentes, está lá bem explicadinho, e também o cronograma de leitura do livro de Provérbios, porque o jovem, né, o pré-adolescente, ele precisa absorver, inculcar. A gente precisa inculcar na mente desses meninos o que é a palavra de Deus, né? O que ela significa e essa referência que para nós é maravilhosa. Fala, Gilson. Eu estava meditando aqui enquanto vocês falavam e veio na minha mente a grande dificuldade dos professores, dos pais e deles mesmos, né, dos pré-adolescentes, sem eles saberem, às vezes, mostrar para os pré-adolescentes, para os nossos alunos, quem de fato são os verdadeiros amigos que eles têm. Que são os pais, que são pessoas mais experientes da igreja. Digo isso porque é nessa fase, como vocês bem explicaram, é nessa fase da vida que eles vão dar mais ouvidos às pessoas de fora e, às vezes, falsos amigos, né? Colegas de escola, de rua, de esporte, da comunidade, e vão deixar de dar ouvidos aos pais e às pessoas da igreja. Em coisas simples, pequenas, mas que podem se tornar coisas grandiosas. Eu gosto de citar o meu exemplo, porque, graças a Deus, desde muito cedo, eu consegui ouvir os conselhos dos meus pais, desde muito cedo. Não tive a minha infância, pré-adolescência na igreja, mas parte da minha adolescência foi, e antes disso, eu tive muito contato com falsos amigos, que eu jurava, né, serem meus fiéis e verdadeiros amigos. Eles eram tudo para mim. Só que, pela graça de Deus, eu não fui na direção em que eles estavam indo, exatamente por entender que, acima deles, eu tinha os meus pais. E eu me lembro muito bem, minha mãe, ela nunca foi me dar grandes ensinamentos assim, com palavras, teoria. É mais na prática mesmo. Mas 2 coisas ela me falava. Meu filho, não beba e não use drogas. 2 coisas ela me falou. E eu andava com os meninos que faziam essas 2 coisas, né? Mais influências, que é o que eu vou falar já já. Mas na minha mente estavam os conselhos dos meus pais. Por quê? Porque eu entendia que eles eram os meus melhores amigos. Mas se eu entendesse que quem era meu melhor amigo mesmo, os verdadeiros amigos, eram os meus colegas daquela época, eu tinha ido na direção e na proposta deles, e talvez hoje eu não estivesse aqui.
Então, a grande dificuldade dos professores, dos alunos, dos pais, é tentar fazer os pré-adolescentes entenderem que eles têm esses amigos, têm esses colegas, têm, de certa forma, tem que se relacionar com essas pessoas, sim, mas quem, de fato, são os verdadeiros amigos, são os pais, as pessoas da igreja, para não perderem essa conexão, né? Não cometeu o erro de Salomão, que deixou de ouvir os mais velhos para ouvir os mais jovens, se deu mal no seu reinado, né? Não cometeu o erro de Aminon, e todos os pré-adolescentes estão à mercê de cometerem esses mesmos erros por não ouvirem os conselhos de quem de fato é amigo, pais, irmãos da igreja mais experientes, até mesmo jovens que são crentes, né? Pré-adolescentes que são crentes mesmo, que seguem ali os ensinamentos dos pais e da Bíblia, da palavra de Deus, para ouvir outras vozes de falsos amigos, e aí a vida vai tomar um rumo um tanto ruim, complicado. Verdade, Gilson. E o apóstolo Paulo, ele orienta, né, em Coríntios, que as más companhias estragam os bons costumes, né? Então, tudo aquilo que aquele pré-adolescente aprendeu até aí a pré-adolescência, né? Aquilo que ele aprendeu na sua infância, se ele já convivia dentro da igreja, todos aqueles ensinamentos, eles podem vir, sim, a ser perdidos, né? Por causa das más companhias, né? Por isso que ele vai dizer aqui, né? O próximo tópico é: diga-me com quem andas, né? Com quem vocês estão andando, para dizer aí, justamente tem aquele ditado, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então, com quem vocês estão andando aí, né, Gilson? Isso mesmo. E esse verdade, esse ditado, melhor dizendo, é um tanto verdadeiro. É um tanto verdadeiro. Só por causa de uma palavrinha, influência. Porque, querendo ou não, com quem a gente anda, com quem a gente convive, com quem a gente está perto, com quem a gente conversa, nós vamos ser influenciados de forma positiva ou de forma negativa. E essa geração, né, Gilson, em especial, só interrompendo você, essa geração especial está ainda mais influenciável, assim, né? A gente vê que qualquer coisa, aquela coisa do viralizar, né, na internet, quando um faz, aí o outro está fazendo também, então todo mundo começa a fazer igual. Então, isso é algo que a internet, né, as redes sociais, elas trouxeram muito, né? Essa questão da influência veio muito à tona. Existem até os influencers, né, digital e tudo mais, tudo isso coopera, tudo isso coopera. Então, esse ditado, né, que não é bíblico, mas ele tem todo um fundo bíblico, né, verdadeiro, com quem você anda, você vai ser, está falando de influência. Então, os pré-adolescentes, eles têm a ideia, e eu falo isso por experiência própria, de que a gente está seguindo o nosso caminho, o nosso destino, ninguém nos influencia mais, só que, na verdade, quem não está nos influenciando são as pessoas do nosso convívio familiar, que são nossos verdadeiros amigos, mas lá de fora estão nos influenciando, os falsos amigos, né? Então, os pré-adolescentes, eles estão correndo esse grande perigo, né? E cabe a gente, professores, orientar eles. De tanto eles conviverem com a pessoa, que às vezes são falsas amizades, eles vão findar se tornando como elas, isso aos poucos, seja numa forma de falar, seja numa forma de reagir, seja numa forma de tratar os pais. A gente vê muito isso, um filho, uma filha, criança, que cresceu com aquele respeito enorme pelos pais. Pede a bênção, não responde, não xinga, não maltrata os pais. E, de repente, esse filho, essa filha vai crescendo, está no pré-adolescente, e ele passa a ter contato com um amigo, né? Uma falsa amizade, que mente para os pais, não trata bem os pais, não respeita os pais, chama o pai de parceiro, de colega, não tem aquele devido respeito. De um dia para o outro, a gente vê aquele menino que era tão obediente, tão dedicado, tão submisso aos pais, amava tanto os pais, tratando ele de qualquer jeito. O que é isso? Influência.
Essa pessoa, esse filho, esse pré-adolescente, está andando demais com falsas amizades. E, querendo ou não, ali de forma inconsciente, até consciente às vezes, ele está sendo um reflexo do seu falso amigo. É por isso que tanto Davi como Salomão, em textos diferentes da palavra de Deus, vão mostrar que as falsas amizades, elas são perigosas. Perigosas. Porque nós somos chamados a influenciar e não a sermos influenciados. E se a gente não influencia, a gente está sendo influenciado. Não tem para onde correr, só existem esses dois caminhos. Ou a gente influencia, ou a gente é influenciado. E nessa fase da vida, como Juliane falou, os pré-adolescentes, eles são mais influenciados do que influenciadores. Eles mais sofrem essa influência externa de falsas amizades do que exercem sobre essas pessoas. É mais fácil a gente ver um menino cristão adquirindo para si comportamentos não cristãos nessa fase da vida do que um não cristão aprendendo com um cristão como se comportar. Isso por vários motivos, pressão, redes sociais, parece ser mais maneiro, legal essa forma de viver, também porque perde assim de vista um pouco a referência dos pais. Então, nós precisamos, enquanto professores, enquanto pais, passar para os pré-adolescentes a importância deles terem bons amigos. Ele pode ter contato, sim, com uma pessoa que não é cristã. Ele pode ter contato, sim, com uma pessoa que não tem um bom caráter. Ele pode ter contato. Outra coisa é ter amizade. Fazer com que isso se torne um vínculo quase que cotidiano, corriqueiro, de troca de experiências, de aconselhamento. Porque, se assim for, essa pessoa vai ser transformada para uma pessoa negativa, que agora vai desobedecer aos pais, que agora vai xingar. É um exemplo que eu dei. Às vezes eu fico até refletindo que eu não era cristão. Né? Eu não era cristão. Eu cometia vários pecados, mas nesses dois pontos em específico que minha mãe trabalhava comigo, eu fui obediente a ela e nesse ciclo de amizades que eu tinha, né, que para mim eram verdadeiras amizades, mas eram falsas amizades. Hoje eu tenho esse entendimento. Eu era xingado, eu era zombado, porque eu não fazia as coisas que eles faziam, eu não bebia, eu não fumava, eu não usava drogas, eu não fazia tudo o que eles queriam, mas eu dizia assim, quem domina a minha vida sou eu e eu vou seguir o que minha mãe fala. Então, minha mãe não me falou grandes coisas, mas nas duas coisas que ela falou, disse, eu não vou fazer os seus caprichos, eu vou fazer os dos meus pais, porque exatamente eu entendia que eles eram meus verdadeiros amigos. Aí, às vezes, os pré-adolescentes, na igreja, crentes com famílias estruturadas, não têm esse pensamento. E a cada dia que se passa, se torna pior. Né? Falar para pré-adolescentes hoje, pessoas de 10, 11, 12 anos, falar com pessoas que já estão diante de drogas, bebida, prostituição, pornografia. E no meu tempo, ainda não tinha tanto isso. No meu tempo, 10, 11 anos, 12 anos, as crianças pré-adolescentes faziam outras coisas. E eu estou ainda muito distante, né? Eu não sou tão velho assim. Mas hoje em dia, eu olho... Esconde. Hoje em dia eu olho e eu vejo assim, pessoas que eu vi crescer, a idade que eu tinha, que estão fazendo coisas totalmente diferentes. E se os professores não ensinarem que essas pessoas não são verdadeiros amigos, trazer essa consciência, mostrar que eles são falsos amigos e que eles estão sendo influenciados para o mal, eles se perdem. Aí entra muito, muito bom a dinâmica que Juliano trouxe no início aqui do podcast. O que eu acho interessante nessa dinâmica é que o jovem que vai estar lá, o pré-adolescente que vai jogar as bolinhas, né? E vai jurar que está acertando, com os olhos vendados e jogando a bolinha pro ar, né?
enquanto os outros estão lá aplaudindo, gritando, né? Dizendo que ele está acertando, e ele jura que está, mas não está. O que me chama a atenção é que ele está com os olhos vendados. E é exatamente isso que acontece com os pré-adolescentes. Eles pensam que estão seguindo o seu caminho, a sua direção, fazendo o que eles querem, mas, na verdade, eles estão com os olhos vendados e sofrendo influência de forma inconsciente até, e fazendo o que os seus amigos querem, e fazendo o que as outras pessoas querem, porque são aplaudidos, porque estão no caminho e na proposta deles, e isso é muito perigoso. Então, falsas amizades é um caminho muito perigoso. E os nossos pré-adolescentes precisam fazer verdadeiras amizades com pessoas que andam com o Senhor, com pessoas maduras, com pessoas que querem obedecer aos pais, com pessoas que amam a igreja, para que eles tenham uma vida bem-sucedida. Mas isso é muito difícil, viu, Gilson? Porque Muito. em tempos de personal influencer, né? Na internet, aí, para todos os gostos, né? E em tempos de capitalismo, em que as mães estão fora de casa, os pais estão fora de casa, muitas vezes essas crianças estão sozinhas, né, em casa, ou então na escola. No meu tempo, os nossos exemplos eram os nossos pais, os nossos tios, os nossos professores, né? Hoje não, né? Hoje nós temos aí os pais, os professores, né? Nós temos os familiares, mas nós temos de uma forma muito mais intensa, né? Uma programação que é feita, criada, né? Para a deturpação do caráter, dos princípios, dos valores, né? Que muitas vezes a família cristã tenta passar para os seus filhos, que estão aí nas redes sociais, né? De fato, não somos vigilantes, né? A palavra diz que quem não dorme e não tosqueneja é o Senhor. Ainda que a gente esteja ali vigiando, em algum momento, né? Não é possível a gente marcar todos os passos. Mas, assim, como experiência, né? Já vivi, já estou na terceira experiência do adolescente, na terceira adolescência aqui na minha vida. Esse é um momento crucial. É preciso sim, investir em informação, investir no aconselhamento, investir assim, na vigilância, na prudência, mas, acima de tudo, assim, o tempo todo abrindo os olhos do jovem para dizer, olha, o bom amigo não se comporta assim. O bom amigo não se comporta assim. Então, o bom amigo, né, é um desafio enorme. E aí, como nós temos aqui uma oportunidade ímpar dentro da sala de aula, né, o máximo de informação que nós possamos colocar dentro da sala de aula, que possa trazer essa reflexão, porque o adolescente, o pré-adolescente, ele é sim um ser reflexivo, ele está entrando nessa fase de reflexão, e é assim, é uma enxurrada, isso é biológico, né? Não estou falando nem tanto na questão social, nem cultural, mas biologicamente, ele é um ser que está começando aí nos seus processos, né, mais complexos de reflexão a respeito das coisas mais complexas da vida, as decisões mais difíceis, mais adjetivas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também é alguém que precisa de cuidado, porque ele está sendo reconstruído, ele precisa ser reconstruído com base, né, em valores sólidos. Então, quanto mais ele tiver informação a respeito disso, e mais reflexões, mais ele vai ser um ser capaz, né, de se desvincular desses falsos amigos que nos cercam, né? Você falando aí, e eu lembrando do filho pródigo, né? Enquanto ele tinha para gastar, estava lá, ó, todo mundo ali ao redor. Depois, quando o dinheiro acabou, foi todo mundo embora, ele ficou só. Ele tinha verdadeiros amigos? Não, ele não tinha. Ele só tinha falsos amigos, que só estavam com ele enquanto ele tinha alguma coisa para oferecer, né? Essas são as amizades essas são as amizades que prejudicam a nossa comunhão com Deus, né? Já entrando agora no terceiro tópico, né? São amigos que trazem para nós prejuízo espiritual,
né? Tanto no nosso, tanto que se refletem tanto no nosso caráter cultural, né? Os princípios e os valores que a gente precisa respeitar, como também, né, a influência, eles rompem ali a nossa comunhão com Deus, porque nos levam a fazer coisas que não agradam ao Senhor, né? E aqui eu estava olhando aqui para o quadro, né, da tempestade de ideias, e aqui eu vi duas, né, características que eu acho que a gente poderia assim, frisar nesse momento, né? É o invejoso, né? E o violento, né? Aquele que realmente nos violenta, tanto psicologicamente como fisicamente. Então, essas duas características, né? Porque o pré-adolescente, ele também, né? Infelizmente, é uma realidade, ele desenvolve essas características de inveja, de maldade, e até de uma forma até compulsiva, né? Mas os nossos alunos, os nossos filhos precisam aprender a se desvincular desse tipo de amizade. E se você não pode, se você não consegue lutar, né? Vocês falaram aí uma coisa interessante a respeito da amizade. Você falar com alguém, respeitar alguém, você cumprimentar alguém, não é ter amizade, né? Então, como eles não conseguem fazer necessariamente isso, ter aquele momento ali e depois excluir a pessoa, né? Eles não conseguem fazer essa separação. Eles só estão ali agrupados com os seus pais, com quem eles se identificam, pelo menos em algumas coisas. E aí, às vezes, essa pessoa com quem você se identifica é alguém que trata você de uma forma maliciosa, né? É malvado, é um pouco violento, é agressivo, é invejoso, e a pessoa não consegue se desvincular, até porque essas pessoas elas conseguem absorver as suas forças, né? E é importante também, né, frisar para o professor que ele precisa alertar esse aluno no sentido de que quando o aluno se sentir dessa forma, ele não pode ter medo de falar com os seus pais, ele tem que falar com os seus pais, eles têm que dizer, olha pai, olha mãe, está acontecendo assim, né? A gente precisa trazer essa reflexão para os alunos, eles precisam contar para que os pais possam ajudá-los a fugir, né, dessas falsas amizades. Eles nos tornam inimigos de Deus, né? Não somente nos afastam, né, do nosso amigo, como também nos tornam seus inimigos. Quando um amigo troca a nossa amizade pela outra, a sensação é que fomos traídos, e é assim que o Senhor se sente. É preciso cuidar para não entristecer o Espírito Santo de Deus, porque às vezes a pessoa ela suga tanto as nossas energias que a gente não consegue orar. Eu, sem ser pré-adolescente, eu passei por isso. Eu tive uma experiência dessa, né? De uma amiga que não permitia, assim, ela sugava tanto as minhas energias que eu comecei a orar para o Senhor. Só que eu, adulta, eu reconheci que aquilo estava me trazendo mal para a minha vida, né? Estava me fazendo mal. Então, eu comecei a orar e pedir ao Senhor que ela se afastasse de mim, porque eu não tinha coragem de afastá-la. Mas, Senhor, leva para longe, né? E aí ela começou a se afastar, e eu comecei de novo, porque ela me irritava tanto que eu comecei a ter dificuldades para orar. Olha que coisa, né? E eu já sendo adulta. Imagine aí um adolescente, né? Um pré-adolescente ainda mais jovem, alguém mais jovem ainda, que não consegue se romper com esses laços de violência, são laços de violência, né? Essa violência psicológica. E termina, de fato, né, trazendo prejuízo para a sua vida espiritual. E é por isso que nós temos uma evasão tão grande nesse perfil, né, dessa faixa etária de jovens e adolescentes da igreja. Não só porque eles são influenciados pelo mundo, viu, Gildson? Não é só por isso, né? Tem a influência do mundo, e em tempos de personal influência, aí é que a coisa fica feia. Mas também temos, né, esses cortes, essas alianças quebradas, né, por causa da violência psicológica,
do sanguessuga espiritual, né? Aquela pessoa que está ali sugando as suas energias, você não consegue formar o seu vínculo de amizade real com o Senhor, com o Espírito Santo, e esse jovem, esse pré-adolescente, acaba se afastando sim, porque ele se sente distante de Deus. Não é só por causa da influência do mundo, mas também porque houve ali uma quebra de aliança com o Senhor, por causa de uma amizade desequilibrada, né? Que desvirtua os nossos princípios e os nossos valores cristãos. E, acima de tudo, machuca o nosso coração. E aí o coração ferido, né, acaba se separando, de fato, do Senhor. Verdade, irmã Helena. E então, para a palavra de fechamento? Quero só desejar uma boa aula para os professores. Se porventura tem algum aluno aqui conosco também, uma boa aula. E, um resumo aqui, estamos diante de um grande desafio. Um grande desafio. Explicar para os alunos, conscientizar os pré-adolescentes acerca da importância deles terem verdadeiras e boas amizades e se afastarem de falsas amizades. Um grande desafio, principalmente nessa época em que vivemos. Mas com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, debaixo de muita oração, de joelho, a gente vai conseguir e vamos vencer. Em nome de Jesus. Verdade. Para a gente fechar essa aula, eu queria só deixar aqui, né, esse versículo que está dentro do nosso texto base, que, em Provérbios 1, o versículo 10, que diz: Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Então, o que é blandícias, né? Essa palavra dela significa meiguice ou palavras carinhosas. Então, se esses falsos amigos eles vierem com essas palavras, porque nós temos que deixar bem claro, né? Os falsos amigos, eles não chegam dizendo que são falsos amigos, né? Eles não, os lobos, né? Eles não chegam mostrando suas garras, não. Eles chegam de mansinho, parece que é uma coisa boa, parece que é uma coisa interessante. E aí você vai se envolvendo e quando você vê, né? Já está nas garras do lobo. Então, né, que a gente possa trazer esse retrato, frisar bem com os adolescentes, né, que as falsas amizades, elas chegam, né, muito bem maquiadas ali, com a boa aparência, mas que, na verdade, estão nos levando para longe do Senhor. E que você, professor, possa ser, sim, um amigo de referência, né, um amigo verdadeiro, como a irmã Eleide falou, muitas vezes dentro do contexto que nós vivemos atualmente, os pais, eles não conseguem estar atentos a tudo, não porque não queiram, né? Mas pelas condições sociais que nos são impostas. Então, o professor que está ali todo domingo, com aquela oportunidade de conversar com o adolescente, tem essa oportunidade, né? Dentro da lição, de falar sobre as nossas amizades. Então, professor, abraça essa oportunidade, né? Veja o seu aluno como se fosse o seu próprio filho mesmo, né? Ali, e seja esse amigo e mostre que o melhor amigo é o Senhor Jesus. Amém? Amém. Pai Senhor. Amém. É bom demais ouvir ela, né? Por isso que a gente fica todo mundo calado. Isso mesmo. Então, que a sua aula seja abençoada. E fica na paz do Amém. Senhor. Em nome de Paz do Jesus, aula Senhor. abençoada aí para todo mundo. Amém. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau.